Olá, eu sou a Sara Medeiros, vou apresentar meu trabalho intitulado de Uso e os Desafios dos Objetos Intermediários no Processo de Categorização de Válvulas em Projetos de Plataforma Offshore. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, pelo professor Francisco Duarte e o professor João Marcos Bittencourt. Contextualizando projetos de plataformas do tipo FPSO, ou seja, são unidades que produzem, armazenam e transferem petróleo e gás extraídos do mar, são projetos de alta complexidade. Numa FPSO, a gente tem cerca de 20 mil válvulas, sendo 15 mil na área de topside e 5 mil na área de hull, e a categorização dessas válvulas é um requisito da Agência Nacional do Petróleo, ANP, para garantir a segurança e a localização adequada para a operação e manutenção dessas válvulas. Essa categorização é feita de acordo com a criticidade de cada uma dessas válvulas. O desafio se encontra exatamente em integrar a experiência real dos operadores nesse processo que é dominado por prazos apertados, formalismo normativo e equipes multidisciplinares. Nesse trabalho, a gente trata dos conceitos de objeto intermediário, que são esses produtos das atividades que surgem das negociações entre os autores, e os objetos intermediários, eles auxiliam no desenvolvimento do projeto ao serem suporte para a comunicação e ao ajudarem a antecipar resultados. E os objetos intermediários, eles cristalizam escolhas e registram decisões ao longo do desenvolvimento do projeto. Enquanto os objetos de fronteira são ferramentas de transferência e sustentação de conhecimento, principalmente utilizados quando os atores não podem se encontrar fisicamente. Para esse trabalho foi usada uma abordagem qualitativa, uma observação participante realizada entre 2022 e 2024 em duas plataformas do tipo FPSO que estavam na fase de detalhamento de construção dessas plataformas. A coleta de dados foram atos de reuniões, registros de eventos e entrevistas, e as atividades acompanhadas foram essas reuniões semanais de projeto de ergonomia, revisões de design, briefing, workshops, reuniões de validação da operação. Bom, sobre os objetos intermediários que são utilizados nesse processo de categorização das válvulas, cito que as revisões de design, que são fóruns ou reuniões estruturadas para a interação entre as diversas disciplinas do projeto, são reuniões que acontecem unindo todos esses pontos focais de cada disciplina para discutir sobre decisões. Então, é um momento onde muitas decisões são tomadas. E eles usam como suporte o modelo 3D, que é a ferramenta que permite visualizar detalhadamente os componentes e o arranjo de como será essa plataforma no futuro, para facilitar essa antecipação de problemas, acessibilidade e interferência. E o modelo 3D ele não é utilizado apenas nas divisões de design. Durante todo o projeto, os operadores, principalmente, utilizam essa ferramenta para discutir entre si e para discutir com outras disciplinas. A planilha de válvulas é o documento que compila todas as especificações, dimensões e categorias dessa válvula. Esse é o documento apresentado para a ANP lá no final do projeto para garantir que essa plataforma está apta a poder operar. A gente tem dois objetos de fronteiras, eu cito aqui alguns objetos de fronteiras. Primeiro são as especificações técnicas e os paradis, que são documentos que fornecem diretrizes técnicas e representações visuais, nas especificações técnicas que tem sobre as alturas da válvula, com a altura adequada, tudo estão nesses documentos. E as ferramentas de comunicação, que são os e-mails e aplicativos de mensagem instantâneas, que ajudam a superar essas barreiras linguísticas e difusas. Por que barreiras linguísticas e difusas? Esses projetos, as divisões de design, elas acontecem nos horários das empresas contratadas para construir essas plataformas. No caso dessas plataformas que a gente está se tratando aqui, elas estão sendo construídas por empresas que estão no continente asiático. Então, a gente segue o horário de lá. Então, são reuniões que acontecem aqui no Brasil de 9 da noite às 7 da manhã. Então, são reuniões super longas, híbridas, com horários complexos, para quem está aqui no Brasil. E tem uma coisa implícita ali de pressão por prazos. Então, acaba que nessas reuniões sempre opta-se preferencialmente pelas resoluções mais rápidas, sem ter muito espaço ali para debate e profundidade. O modelo 3D é uma ferramenta super importante que os operadores usam durante todo o processo de projeto, mas é um software, o aplicativo não é simples, é complexo para se mexer e exige uma demanda computacional que nem todos os operadores têm. A planilha de válvulas durante o projeto ela começa a se tornar muito extensa e fragmentada, é muito difícil de gerenciar, existem múltiplas versões circulando, e isso acaba gerando retrabalho e uma perda de dados. E existe uma recategorização constante ali da equipe de operação. Os objetos de fronteira são documentos estáticos, as especificações técnicas acabam se tornando documentos estáticos, e diretrizes podem se tornar desatualizadas rapidamente, porque o projeto dura cerca de 4 anos, e coisas que lá no começo do projeto faziam sentido aqui não fazem mais. E as ferramentas de comunicação acabam sendo muito unidirecional, um pouco dialógica, e acaba tendo uma sobrecarga de canais, o que acaba ocorrendo uma dispersão e perda de informação. Então, concluindo, a ergonomia aparece muitas vezes como resposta a problemas já definidos, não como essa força proativa dentro da concepção. E a contribuição dos operadores é muito reduzida pela forma como os objetos são estruturados hoje e como eles são utilizados. O desafio é realmente transformar esses objetos em instrumentos de troca, não apenas de registro. Então, o uso atual desses objetos ele é muito limitado hoje, ele não consegue integrar plenamente a experiência operacional. E eu acho que a principal
conclusão é que a ergonomia precisa se apropriar desses objetos intermediários para reduzir essas lacunas entre o planejamento e a realidade do projeto, e a realidade do trabalho. Muito obrigada.